Então vamos lá, essa questão, a questão dissertativa de novo da prova de 2017, tá, vamos chamá-la de Q2, pede para você mostrar o seguinte. Para todo x maior que 1, você tem que mostrar que o módulo do arco tangente de x menos π sobre 4 menos x menos 1 sobre 2 é menor do que x menos 1 ao quadrado sobre 2. Tá? Vamos lá, o que você pode concluir a respeito disso? Devolve lá para ele, por favor. Tem dois jeitos de fazer esse exercício, tá? O primeiro é na direção daqueles exercícios que estão no comecinho da lista, tentar usar o TVM. Tá? Se você tentar usar o TVM, como é que faz a coisa? Você vai ter que mostrar que essa função, né, se você tirar um módulo, essa função é maior do que menos esse cara, e essa função é menor do que esse cara, sem o módulo. E aí você vai fazer o quê? Olhar valores e comparar derivadas, etc, etc. Esse é um jeito. O outro jeito é tentar, uma vez que está com uma coisa que tem um x menos 1 quadrado aqui, você podia se inspirar no polinômio de Taylor da função arco tangente de x em volta do ponto x0 igual a 1. Tá? Dá para fazer dos dois jeitos. A gente pode fazer dos dois. Vamos olhar para o polinômio de Taylor. Quem que é f de x igual a arco tangente de x, tá certo? E vou olhar em volta do ponto x0 igual a 1. Por que eu estou pegando x0 igual a 1? Quanto vale arco tangente de 1? Qual é o ângulo cuja tangente é 1? Π sobre 4. Ele está aqui, né? Então esse cara é o f, é esse cara aqui calculado no 1, né? Tá certo? Então vamos ver. Como é que fica o polinômio de Taylor de ordem 1? Reescrevendo a fórmula, é f de x0 mais f' de x0, x menos x0. Quanto que dá isso? F, arco tangente de 1, π sobre 4. F', quanto vale? 1 sobre 1 mais x quadrado. No x0 igual a 1 vai dar 1 sobre 1 mais 1, meio, x menos 1. Acho que tá bom, né? Tá certo? Então, o que a gente está olhando ali é a diferença entre o valor da função e o valor do polinômio de Taylor de ordem 1. A gente sabe que isso é igual ao erro. Então, vamos ver quem é o erro, o E1. Como fica E1? Pela fórmula de Taylor, o que a gente tinha? O teorema dizia que isso aqui era o f duas linhas para algum x barra, tá certo? Sobre 2 fatorial, se você quiser, x menos 1 ao quadrado. Tá muito bom, né? Quanto é f duas linhas? Eu não escrevi f', mas se você fizer a conta aqui no cantinho, f' é 1 sobre 1 mais x2. F duas linhas vale menos 2x. A gente já fez essa conta hoje, eu acho. Tá fresquinha na cabeça. Menos 2x sobre 1 mais x quadrado, tudo ao quadrado. Tá? Então isso aqui vai ser igual a menos 2x barra sobre 1 mais x barra ao quadrado, tudo ao quadrado, vezes x menos 1 ao quadrado. Tá? E o que a gente sabe? Que o x barra está entre x0 e x. Né? Então, x barra pertence ao intervalo. Como eu quero x maior do que 1 lá, está escrito no enunciado, eu tenho garantia de que x barra é um número entre 1 e x. Tá certo? Então, com certeza, x barra é maior do que 1. Se o x barra é maior do que 1, o que dá para dizer dessa quantidade aqui? Em módulo, né? Vamos pegar o módulo.
Então, olha só o que a gente tem. Arco tangente de x menos o P1 de x, em módulo, é o E1 de x, tá certo? É o erro. E esse erro é exatamente igual a, em módulo, posso tirar, porque o x barra é maior do que 1 é positivo, não preciso me preocupar, some só esse sinal de menos. Tinha um 2 que sumiu aqui, é dele que vocês estão achando estranho. Tá bom. Isso aqui, x menos 1 ao quadrado sobre 2. Tá? Se você quiser, isso é x barra sobre 1 mais x barra ao quadrado, tudo ao quadrado, x menos 1 ao quadrado. Se o x é maior do que 1, o que a gente precisa é só mostrar que esse cara aqui é menos do que meio, né? Tá? Se eu mostrar que isso aí é menor do que 2, acabou. Desculpa, isso aqui é menor do que meio. Então, você olha para a função x sobre 1 mais x ao quadrado, tudo ao quadrado. O que dá para dizer? Então, vamos considerar uma função auxiliar, vamos chamar de h de x, que é x sobre 1 mais x quadrado, tudo ao quadrado. Estou interessado em olhar essa função x maior do que 1, tudo bem? Não sei se... Tinha uma solução embaixo aí, né? Porque as questões que a gente põe na página sempre com alguma solução. Não sei se é essa que foi feita. Tá? Mais ou menos. Então, vamos fazer. Você não entendeu o que estava feito aí? Por isso que você perguntou? Tá bom. Vamos lá. Quanto que... isso aqui, eu estou interessado em olhar isso, vamos dizer para x maior ou igual que 1, vai? Quanto vale a função no ponto 1? 1/4, que é menor do que meio. Certo? Quanto vale a derivada de h? Vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, que é quanto? X. Copiei o primeiro, vou derivar o segundo. Vai ficar 2, 1 mais x quadrado, vezes 2x. Então, aqui assim, 4. Tudo isso dividido por o de baixo ao quadrado. O que dá para a gente dizer do sinal disso? Abre tudo e vamos ver o que vai acontecer, né? Aqui você vai ter um x à quarta com menos 4x à quarta vai dar menos 3x à quarta. Aqui eu vou ter 2x quadrado com menos 4x quadrado menos 2x quadrado. O termo constante aqui vai ser 1. E ali não tem, né? Então, mais 1. Tá bom? Isso me interessa olhar só para x maior do que 1. Tá? Tá claro para você que isso aqui é sempre negativo? Se h' é negativo, vamos pôr assim, menor do que 0, o que eu posso dizer? Que a função h é estritamente decrescente e no ponto 1 ela vale 1/4. Se ela vale 1/4 e é estritamente decrescente, ela é sempre menor do que 1/4, portanto isso aqui com certeza é menor do que 1/4 e, portanto, menor do que meio x menos 1². Game over. Tá bom? Jeito 1 de resolver. Qual que é o jeito 2? Olha para essa função e considera a diferença. Só que aí você tem que fazer duas, né? Porque você vai ter que abrir um módulo e olhar, comparar a função que está no meio com as duas da ponta. Provar que é maior do que uma e menor do que a outra. Mas acho que assim é mais rápido. Tá bom? Exercício assim. Você olha e meio que você sabe o que fazer, né? Não? Não? Quer dizer, a gente podia tentar fazer uma enquete assim. Dá vontade de olhar mais para o polinômio de Taylor ou para abrir o módulo e fazer as desigualdades usando o TVM? Abrir o módulo, Sabe o que isso significa? Se você tem mais vontade de abrir esse módulo e usar o TVM,
significa que você precisa fazer mais exercícios de polinômio de Taylor, porque você ainda não percebeu quando é para usar ele. Só esse é o corolário da nossa eleição aqui. Diga. Por que você, eu não entendi muito bem, mas por que você escolhe como f de x igual a arco tangente? Por que eu escolhi assim? Porque eu olhei para o que está dentro do módulo e falei, bom, esse cara é esse calculado no x igual a 1. Então eu tenho f de x menos f de 1 e alguma coisa. Então, lembrando lá que o polinômio de Taylor é o f, no nosso caso, f de 1 mais alguma coisa, eu tentei ver o que dava. E um pouquinho de ter feito bastante essas contas, né? Então você vai olhando e fala, bom, tem um meio, que é o coeficiente angular aqui. A derivada do arco tangente no ponto x igual a 1 é meio. Então, tem vários indícios de que eu devia ir por esse caminho. Prática. E você tem 71 chances de praticar bastante, que é o número de exercícios da lista 2, tá bom? Então tem que fazer os exercícios mesmo, senão você... Depender de ter ideias geniais na hora é uma coisa meio arriscada, né? Acorda de manhã, sei tudo, né? Não dá. Vamos lá. Mais exercícios. Tem mais um para perguntar? Da lista, de prova antiga? Ah, da lista. A mensagem subliminar funcionou. F de x igual a x elevado a x, fazer o gráfico dessa função. Tá bom. Vamos fazer todos aqueles passos, tá? Para tentar entender o que está acontecendo. O de gráficos é o 29, é isso? Tá, então da lista 2, exercício 29, letra... Qual? R. Tá, então a função que você tem é f de x igual a x elevado a x. E a gente precisa fazer o gráfico dessa função. Tá bem? Quais são os 6 passos? Domínio, crescimento, concavidade, limites importantes, intercepto com os eixos e assíntotas. Vamos fazer isso. Primeira coisa, qual que é o domínio da função? Todos os números reais? Não, né? Não dá para escrever isso. Por exemplo, tenta calcular essa função no menos meio. Você vai ficar com 1 sobre a raiz quadrada de 1. Né? Não pode. Então tem que ser os reais estritamente positivos, tá certo? Isso fica claro quando você tenta... Olha, você já olhou isso aqui? Viu que é uma função que tem base expoente variáveis. Na hora você vai fazer aquela coisa que é deixar uma função exponencial de base fixa. E como é que se escreve isso? E x ln de x, tá bom? É a mesma coisa. E aí quando você escreve desse jeito, fica claro que o x tem que ser positivo porque ele está dentro de um log. Diga. Não tem que excluir o zero colocando aquele asteriscozinho? Quando eu digo reais positivos, o zero está fora. O zero não é um número positivo. Né? Tem os números positivos, os negativos e o zero. Tá? Então, se você quiser botar uma estrelinha aqui para enfatizar que é os reais estritamente positivos, etc. Mas é x maior que zero. Se você quiser, para não ter dúvida de notação, põe assim. X pertencente a R, tal que x é maior que zero. Aí não tem asterisco, não tem mais, não sabe se põe em cima ou embaixo, né? Fica aquela coisa. Então, esse é o domínio da função. Crescimento e decrescimento, o que a gente precisa fazer? Olhar para a derivada. Como é que você deriva isso aqui? Deriva esse, né? Derivada da exponencial, ela própria, multiplica pela derivada do que está dentro da exponencial. É um produto. Então vai ficar o quê? Derivada do primeiro, que vai ser 1 vezes o segundo, ln de x. Então vai dar ln de x mais o primeiro vezes a derivada do segundo. X vezes 1 sobre x é 1. Tá? Então é isso aqui. Qual é o sinal dessa quantidade? Depende. Tá certo? Então vamos estudar. Essa quantidade aqui, o que a gente pode dizer?
É sempre uma exponencial de alguém, então é sempre positivo. Quem que vai mandar no sinal é ln de x mais 1. Qual é o sinal de ln de x mais 1? Pensa no ln. O ln é negativo entre 0 e 1, tá certo? E positivo depois. Então isso aqui vai ser positivo quando? Quando que isso aqui é maior do que 1? Desculpa, quando é maior do que menos 1? O que é ln de x igual a menos 1? Dá quando isso? No 1 sobre e elevado a menos 1, né? Então, no e elevado a menos 1, isso aqui vale 0. Então, 1 sobre e. No 1 sobre e, esse cara aqui vai valer menos 1, portanto, o que está dentro do colchetes vale 0. Para valores maiores do que 1 sobre e, essa quantidade aqui vai ficar positiva. Para valores menores, negativa. Tá certo? Então, a gente tem... Tá clara a conta que a gente fez? Sim? Então, a gente vai ter aqui o f', se você quiser. Antes é negativo e depois é positivo. E, portanto, a f, o que eu posso dizer? Decrescente antes, crescente depois. Tá certo? Então, tem um ponto de mínimo. É o único ponto de mínimo dessa função. Se é global ou não vai depender do que acontece nos extremos. Tá? Ótimo. Tem que olhar para que mais agora? Segunda derivada, né? Então, vou derivar isso aí de novo. Como é que fica o f duas linhas? Vai ser uma regra do produto, onde a derivada da primeira coisa, o que que é? É a derivada desse cara é tudo isso de novo, né? Então, a própria filinha, então vai ser isso aqui tudo vezes o segundo, então vai ficar e elevado a x ln de x mais 1 ao quadrado, mais, copio o primeiro e derivo o que está lá dentro, que é quanto? 1 sobre x. Essa é a segunda derivada da função. Vamos olhar para o sinal disso. Como é que você olha para o sinal dessa coisa? Quem que manda é o que está dentro do colchetes, né? Qual que é o intervalo que a gente tem aí? X é maior que 0, né? Se o x é maior que 0, esse cara ter elevado ao quadrado é sempre positivo, isso aqui é positivo. Essa função tem sempre concavidade para cima, e aí isso já mata o teu problema, né? Se a concavidade é sempre para cima, em particular, f duas linhas calculada nesse ponto é positiva, então eu tenho um ponto onde a primeira derivada é 0 e a segunda é positiva, o mínimo local. Tá bom? Então já estudamos domínio, crescimento e concavidades. Tá? Então, f tem concavidade para cima. E agora o que falta? Limites pertinentes. Tá? Quais são os limites pertinentes aqui no caso? O domínio da função é x maior que 0. Então eu vou querer olhar o que acontece quando x tende a 0 pela direita e quando x tende para mais infinito. Tá? Então quando x tende a 0 pela direita é um que a gente já fez, né? Como é que a gente fazia esse? Escrevia isso aqui desse jeito, passava o limite para dentro do exponencial e um L'Hopital. Dava 1, tá bom? Então esse limite é 1. E o que eu posso dizer? No infinito, x tende para mais infinito. Se você quiser, olha aqui, quando x fica bem grandão, é o produto de duas coisas grandes na exponencial, mais infinito. Intercepto com os eixos. Essa função cruza o eixo y? Não, porque ela não está definida no x igual a 0. Cruza o eixo x? Tem que ver quando que isso aqui dá 0, né? Então ela nunca cruza os eixos. Tá? Não cruza os eixos. Assíntotas. Tem? Bom, vamos lá. Assíntotas. Quem que é o A? Limite quando x tende para mais infinito. Não precisa olhar assíntota no menos infinito, porque não tem nenhum x negativo no domínio. Então, quanto que é isso aqui? Vai ficar x elevado a x sobre x, né? Aí você faz isso do jeito que você quiser, né? Se quiser cortar um x, pode. Né? Fica x elevado a x menos 1. Quanto que dá esse limite?
Numerador tende para infinito, denominador tende para infinito. Se quiser, você pode aplicar um L'Hopital aqui. Tá? Ou tentar olhar para o que acontece com o limite da f'. O que acontece quando x vai para infinito com f'? Usando aquele exercício dos verdadeiros e falsos. F', quando x vai para infinito, dá quanto? Infinito, né? Então não vai ter esse limite, tá bom? Agora, cuidado, né? O fato do limite da f' não existir não garante, né? O L'Hopital diz que se o das derivadas existe, então funciona. Então, esse é o fato desse cara não existir, o limite da f' no infinito dá mais infinito, é um forte indício de que não tem assíntota. Mas você pode calcular isso aqui na mão, né? Se quiser. Isso aqui é o limite, quando x vai para mais infinito, de x elevado a x menos 1. Posso cortar um x, né? E aí vai ficar e elevado ao limite, quando x vai para mais infinito, de quem? X menos 1 vezes ln de x. O que você acha que acontece? Vai tudo para infinito, né? Então não tem assíntota. Dá para fazer o gráfico já, acabou. Como é que é o gráfico? No zero a função não está definida, mas ela tende a valer 1. Então tem uma bolinha aberta no 1. Diga. Você não concluiu que ela já tendia para infinito na linha da passagem do meio? Aqui também, né? Podia já ver. Claro, direto. É uma base grandona elevado a um expoente bem grandão, direto. Vamos lá, o que acontece? Ela tende a 1, quando x tende a 0 pela direita, ela é estritamente decrescente até o ponto 1 sobre e, onde ela tem um certo valor. E é de boca para cima. Tá certo? E depois, ela é estritamente crescente, sempre de boca para cima, e vai embora para o infinito. Não é muito emocionante o gráfico, mas tem conta para fazer. Tá? Então, o legal é o fato dela ter esse ponto de mínimo no valor x0 igual a 1 sobre e. Tá? Isso te ajuda a resolver uns outros exercícios da lista aí. Estudar essa função x elevado a x, ponto de mínimo dela, te ajuda a resolver o exercício 20, por exemplo. Tá? Mais? 31. Te dá uma função racional e pede para você estudar o comportamento dela, né? Vamos lá. Tá, então, nossa função aqui é 4x mais 5 no numerador, e embaixo a gente tem x² menos 1. Tá? Então, pede para você mostrar que tem um único ponto de inflexão e que esse único ponto de inflexão está no intervalo menos 3 até menos 2. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Para estudar pontos de inflexão, você precisa lembrar o que é um ponto de inflexão. É um ponto onde a concavidade muda, tá certo? Então, eu preciso estudar a concavidade da função. Isso me dá o estudo da segunda derivada, tá bom? Tem que ficar tomar algum cuidado, né? Porque tem pontos que estão fora do domínio aqui. Então, vamos lá. Quem que é f'? Para começar, deriva o numerador, copio de baixo, menos 8x², deriva de baixo dá 2x, né? Multiplica pelo de cima. Então, vai dar 8x² mais 10x. Tá certo? Tudo isso dividido por x² menos 1, tudo ao quadrado. Quanto que dá isso aqui? Vai dar menos 4x2 mais 10x menos 4 sobre x² menos 1, tudo ao quadrado. Tá certo?
É o que tem. Deriva de novo. F duas linhas. O que é o F duas linhas de x? Deriva o numerador, vai dar menos 8x mais 10. X ao quadrado menos 1 ao quadrado menos aquela coisa bonita ali, vai ficar 4x. Já puxei um sinal de menos aqui, tá? 4x quadrado menos 10x mais 4, vezes a derivada do de baixo, que é quanto? 4x, né? Tombo 2 depois quando derivar aqui de dentro isso, x2 menos 1, e embaixo você vai dividir tudo por x ao quadrado menos 1, tudo ao quadrado de novo, tudo dá quarta. Tá certo? Vamos ver o que dá para fazer. Dá para mandar embora esse x quadrado menos 1, tira 1 daqui e sobra 3 embaixo. Tá certo? Primeiro de tudo, você precisa ver se isso vale a pena fazer. Ele só pede para você provar que tem um ponto de inflexão. Tá? Então, e que esse ponto de inflexão está num certo intervalo. Quem que seria esse certo intervalo? De menos 3 a menos 2. Como é que eu mostro? Essa função é uma função de classe C2? Sim. Então, o que dá para concluir? Que se tiver um ponto de inflexão, a segunda derivada é zero. Como é que eu faço para verificar que essa função tem um ponto de inflexão no intervalo menos 3 a menos 2? Basta ver que nesses pontos ela troca de sinal. Tá? Então, acho que não vale a pena a gente terminar as contas, mas quanto vale f de menos 3? Vai ter um certo sinal. F de menos 2 vai ter o sinal contrário. Portanto, pelo teorema do valor intermediário, tem algum cara lá no meio onde f duas linhas vale zero. Pergunta, é único? Pode ser que sim, pode ser que não. Como é que eu faço para ter certeza que não? Se eu concluir que a função é estritamente crescente ou estritamente decrescente nesse intervalo, acabou. E como é que você faz isso? Olha para a derivada, né? Então, deriva mais uma vez e vê que a terceira derivada tem sempre o mesmo sinal nesse intervalo. Portanto, se ela for sempre positiva, ela é crescente. Se ela vale zero num ponto, é só naquele ponto. E a mesma coisa para decrescente. Tá bom? E aí você vai ter, então, a primeira e a segunda derivada. É só fazer uma análise de sinal, né? Esse aqui você sabe. Ele pede para fazer o gráfico. Como é que você faz isso? Estuda o sinal do numerador, porque o de baixo é sempre positivo, e o do denominador, não sei quanto feio isso aqui fica, né? Não está com uma cara muito agradável, não, tá? Não sei se cancela os termos de grau 5 que estão aí, mas a gente vê o que dá para fazer, tá bom? Acho que, pelo menos, o roteiro do que fazer está claro, né? Aí você tenta fazer as contas, se não conseguir, a gente rediscute num outro momento, tá? Tem mais algum que vocês queiram perguntar? Hã? Não? Bom, tem 2 minutos, eu não sei. Sim? Não? Tá, então vamos deixar para a próxima aula. Quando você pergunta o 31, é porque antes dele estão todos ok ou não? Vamos... Esse miolinho da lista, tipo, os caras da casa dos 20 ali tem uns exercícios bem legais, assim, do 10 para frente, que você começa a combinar o teorema do valor intermediário com o teorema do valor médio e obter um monte de resultados interessantes. Tá? Então, tenta trabalhar com eles também, a gente volta a discutir na sexta, né? Tá bom? Obrigado, até lá.